entrevista com a professora Socorro Ferraz, do Departamento de História da Universidade Federal de Pernambuco, para o projeto Marcas da Memória, em 1º de abril de 2011, segunda sessão. Com a professora a gente ficou com o início da atividade estudantil, do movimento, do partido, e também com relação às ligas, a atuação dos estudantes nas ligas. A senhora pode começar por esse período. Veja, a vida estudantil naquela época, ela era muito, como também hoje, né? Os estudantes têm que estudar, os estudantes têm que ir para as aulas, mas nós fazíamos também política. E o Partido Comunista Brasileiro, ele se organizava através de células, e as células, também haviam as células nas universidades. Havia uma célula na Faculdade de Filosofia, da qual faziam parte vários estudantes, né? Estudantes de vários cursos de filosofia, de ciências sociais, de história, de matemática, porque nesse período o curso de matemática era na Faculdade de Filosofia. Então você tinha vários alunos, estudantes que eram da juventude comunista e faziam parte dessa célula. Então o que se discutia eram questões ligadas aos problemas da universidade, aos problemas estudantis, mas também já se vislumbrava uma pressão dos Estados Unidos para se aprovar o chamado Acordo MEC-USAID. Então era uma pressão muito violenta para esse acordo. E os estudantes, não só os comunistas, os outros que faziam política e faziam política mais pela esquerda, os católicos, os da JUC, da Juventude Universidade Católica, e também os evangélicos, quer dizer, pessoas que tratavam mais com esses assuntos com uma posição crítica, se colocava contra esse acordo MEC-USAID. E por que era contra? Porque a universidade, ela sofreu, desde a sua formação no Brasil todo, ela sofreu uma grande influência da Universidade Francesa. A Universidade Francesa, praticamente, a nossa universidade tinha uma organização muito parecida. Os currículos, os períodos, a forma como os professores também se organizavam, o conhecimento, havia uma influência grande da França, do ensino da França na universidade brasileira. Mas a proporção que os Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos começaram a forçar e a pressionar para que houvesse uma influência americana, não só no exército, como depois da Segunda Guerra Mundial isso vai acontecer, já depois da Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial eles já tiveram um papel muito importante junto ao nosso exército. Vestiram o exército, colocaram armas, fizeram a qualificação, estudos, já houve digamos assim, uma influência muito forte dos americanos depois da Primeira Guerra Mundial. E depois da Segunda também, né? Houve uma grande influência. O exército, ele sempre teve uma grande parte, uma posição nacionalista. Mas com a influência dos Estados Unidos, essa é uma influência que vai mudando um pouco a face dessa posição nacionalista. Até Getúlio, veja, com a morte de Getúlio, você já não encontrava muitos nacionalistas. Quando Jango assume o poder e que quer contar com alguns generais nacionalistas, já tinha muita dificuldade para isso, porque os americanos já tinham uma pressão forte, já tinham uma influência muito forte na formação da inteligência do exército, né? Então, isso, como eles já tinham conseguido com o exército, eles estavam tentando agora com a universidade. O governo de Juscelino foi um governo muito... as portas, de um certo modo, se abriram para o capital externo, porque com Getúlio era aquele capital nacionalista, etc. Mas com o JK, ele
ele é muito inteligente, organizou um grupo de estudos, e esse grupo de estudos deveria decidir se o desenvolvimentismo que ele propunha, se deveria ser só com capital nacional ou com capital também internacional. E terminou uma grande discussão e terminou ganhando o capital internacional, né? Então os Estados Unidos já estavam muito bem, né? Tinham boa parte dessa inteligência civil também, apoiando que o capital internacional entrasse no Brasil, e agora as universidades. Quer dizer, as universidades sempre são lugares importantes, claro, para o pensamento, para o conhecimento, para a renovação desse pensamento, mudança de pensamento, de conhecimento. E aí nós tínhamos essa posição contrária ao MEC-UZ, a esse acordo MEC-UZ. E éramos mesmo contra, fazíamos passeatas, íamos para a rua, quando aparecia um representante dos Estados Unidos, a gente ia, protestava, fazíamos uma agitação, não é? Junto ao movimento estudantil de uma maneira geral. E nas nossas reuniões, nos congressos, saíam condenações a esse tipo de coisa. Por outro lado, já em 58, já Cuba tinha feito a sua revolução, né? Então Cuba era um exemplo de que o socialismo era possível, num lugar onde não houve o pleno desenvolvimento do capitalismo, como pensava Marx, né? Que o socialismo seria uma etapa depois do capitalismo, depois da Revolução Burguesa. Mas o Partido Comunista Brasileiro ainda rezava, digamos assim, ainda estava ligado, muito ligado ao Comintern, e ainda apoiava esse tipo de bandeira, esse tipo de palavra de ordem, de teoria, de que era possível as etapas. Então, o governo de João Goulart é um governo que seria para os comunistas um pouco a Revolução Burguesa. Se ele complementasse as reformas, aquela Revolução Burguesa seria necessário aliança com o capital nacional para a Revolução Burguesa e só depois se fazer a Revolução Socialista. Como Cuba não passou por essa etapa, então começou a haver uma fissura dentro do partido de que, olha, Cuba é um exemplo, não foi preciso chegar a uma aliança tão grande com o capital ao ponto de se fazer uma revolução burguesa e a partir daí se pensar numa revolução socialista. E isso incomodava também aos dirigentes comunistas, principalmente aos mais velhos, né? E essas ideias vinham muito da juventude. A juventude queria muito acabar com as etapas, né? Não ter etapas, se partir para uma revolução socialista. E essa revolução, quer dizer, se previa que ela poderia vir da cidade, digamos, dos operários e do campo. O campo sempre foi um problema para os comunistas. Os comunistas tinham feito, desde o início do século XX, algumas incursões nas organizações, com suas organizações, nas poucas organizações do campo. Era muito diferente o campo e a cidade. A cidade tinha uma organização com base na classe operária, nos sindicatos, não no lumpen, mas na classe operária, né? Organizada, com trabalho, dentro do mundo do trabalho. Mas na cidade também há muitos desocupados, né? Há o chamado lumpen. Então, a ideia era organizar nas cidades os marginais, as pessoas que estivessem à margem, digamos assim, do processo produtivo, organizar através das associações de bairro, que foram assim um sucesso essas organizações. Realmente eram organizações de um nível político, apesar de serem pessoas, donas de casa, senhores que viviam naqueles bairros e pessoas que estavam à margem do mundo do trabalho, que também se incluíam ali naquelas organizações, mas elas passaram a ter uma influência muito forte junto às prefeituras, junto aos prefeitos, porque era uma organização
dentro das cidades. Então a relação era com a Câmara de Vereadores e com o prefeito. E se o prefeito fosse uma pessoa de esquerda, como era o nosso aqui, Pelópidas, depois da Raiz, etc., se fosse assim, então muitas vezes esses prefeitos tiveram uma relação direta com a federação das associações de bairro do Recife. Então era muito forte essa organização e o partido também tinha uma inserção muito forte nessas organizações. Tinha a presidência, claro que também era feito tudo isso com alianças com outros partidos, mas o partido tinha uma hegemonia nesse trabalho das associações de bairro. Então, e a situação do campo? A situação do campo é, como eu estava dizendo, o partido tinha feito várias tentativas, houve um momento em que havia até uma palavra de ordem que vinha também de fora, que vinha da União Soviética, que era a Aliança Operário-Camponesa, né? Vocês sabem disso, que houve até eleições com isso, né? com essa Aliança Operário-Camponesa, inclusive propaganda, né? Com essa aliança entre operários e camponeses. Mas o campo no Brasil sempre foi muito desorganizado do ponto de vista político. Então, o partido tinha feito algumas tentativas com ligas, com associações que seriam as ligas. E aqui no Recife tinha trabalhado junto com Francisco Julião, no começo, mas depois houve um estremecimento entre posições do partido e posições do Francisco Julião, que era afiliado ao Partido Socialista. Francisco Julião tinha na sua, digamos, como palavra de ordem e como fundamento do movimento, terra para quem nela trabalha, né? Então, a reforma agrária era no sentido da obtenção da terra e dividir a terra, certo? E cada um seria proprietário de terra. Então, isso, a propriedade privada é algo do sistema capitalista, do sistema socialista. Ou, naquela época, se a gente pensar que era um pouco mais radical que só o socialismo, né? Que é uma espécie de pensar o que a União Soviética estava fazendo e repetir aqui, ou mesmo Cuba, o que estava fazendo. Então, essa terra não podia ser dividida e não podia ser dada como propriedade a ninguém. Seria passada essa propriedade para o Estado, né? Então, não há um capital privado. E nisso, então, essa era talvez a maior diferença entre os dois partidos, o PCB e o PS, que era essa coisa que é fundamental. A propriedade privada vai continuar ou não, né? E o partido queria transformar as ligas em sindicatos e que aqueles camponeses passassem a ser operários sindicalizados. Em relação à usina, tudo bem, mas em relação aos engenhos era mais complicado, porque no momento em que o sindicato chegasse inscrevesse todo mundo e as pessoas passassem a ser operários, entre aspas, né? Então com horários e tudo, com responsabilidades sindicais, então mudava tudo. E mudava em relação à questão digamos, do que se almejava, do que se desejava, se era a terra ou se era uma organização muito forte. Então, um grupo de estudantes do Partido Comunista pediu licença ao partido, aliás, sem pedir licença ao partido, uma fração da juventude começou a frequentar reuniões da Liga Camponesa. Os dirigentes da Liga convidavam esses estudantes, que eram pessoas que se conheciam, que eram amigos, etc. E olha, vai lá. E havia um deputado muito atuante aqui, Carlos Luiz de Andrade, que era do Partido Socialista, e era da direção também das ligas com Julião. E é uma das pessoas que eu conheci mais capazes, mais inteligentes, mais cultas, e conhecia muito marxismo, conhecia muito sobre política, sobre direito. Era uma pessoa realmente especial. E na casa dele havia uma frequência de estudantes e uma discussão com outras pessoas, com Emílio Carneiro Pessoa, com
Às vezes o Arraes, que morava perto, também ia, nessa época não era ainda governador, muitos outros advogados, engenheiros, iam muito, e nós ouvíamos aquela discussão e aprendíamos muito, aprendíamos marxismo, aprendíamos muito sobre política, sobre o país, entendeu? Era outra faculdade, era um outro curso que se fazia. Não era somente a agitação, mas era um conhecimento. Ao mesmo tempo, o partido proporcionava cursos também de marxismo e de política internacional. Por exemplo, Mário Alves veio, deu cursos para a juventude aqui durante, acho que 3 semanas, e vários outros dirigentes, que depois a ditadura, né, assassinou, eles vieram aqui e fizeram realmente uma educação política, né, para a juventude. Eu me lembro que éramos tantos que não cabia assim numa sala comum. Essas reuniões eram num armazém que havia na Rua da Aurora, ou era a Rua do Sol, acho que era a Rua do Sol. E era um armazém imenso, que devia ser de uma pessoa, proprietário desse armazém, e que era simpatizante do partido, porque havia muitos simpatizantes burgueses, capitalistas, que simpatizavam, que cediam, que financiavam. Então essas reuniões eram lá, tão grandes que eram, com tantos estudantes. Mas enfim, então esse grupo começou a frequentar as ligas e começou a participar das reuniões, não só na casa de Carlos de Andrade, na sede das ligas, como também indo, acompanhando Francisco Julião, Emílio, etc., aos locais das ligas. Como eu era da área de educação e a pessoa com quem eu namorava, que era Fernando, que é com quem eu estou casada até hoje, Fernando, ele estudava medicina, então as ligas tinham uma necessidade muito grande de médicos e vários estudantes de medicina se acoplaram, se juntaram para um trabalho junto aos camponeses, porque não havia hospitais, não havia assim, nenhuma organização. A gente hoje fala muito desse tipo de organização e ainda é muito precário, mas na época não havia absolutamente nada. Então íamos para esses engenhos, em geral no final de semana, ninguém perdia aula, íamos no final de semana, tomávamos um ônibus, às vezes íamos de trem até a cidade e depois entrávamos a pé pelo canavial, porque era muito perigoso. Porque o senhor do engenho estava muito atento, a gente já sabia para a casa de quem a gente ia, do camponês, que em geral era o presidente da liga daquele engenho, e aí nós ficávamos 1, 2, às vezes 3 dias trabalhando com eles. Fernando receitava as pessoas e eu ajudava, porque as mulheres tinham muito medo de falar diretamente com o médico. Certas doenças, elas não relatavam ao médico, certas enfermidades, então tinham que relatar para mim, para eu relatar para a Fernanda, elas ficavam envergonhadas. E depois tinha a parte de educação também, que eu fazia com as mulheres, etc. Bem, aos poucos fomos tendo uma inserção importante junto a esse trabalho nas ligas, e éramos muitos estudantes. Nosso grupo lá dentro era, sei lá, 11, 14, por aí. Éramos muitos para a época, né, que aceitava fazer um trabalho desse. Mas isso começou a incomodar o partido. E nisso o partido começou a fazer críticas. E o que se discutia dentro do partido, as palavras de ordem e as bandeiras, eram que a juventude deveria trabalhar só a universidade, que a juventude não deveria ir para o mundo do trabalho, nem para as seções operárias, nem para as seções camponesas, ficar trabalhando a universidade. Mas nós achávamos muito pouco e queríamos trabalhar o campo. Nós tínhamos essa relação com o pessoal das ligas e insistimos. Então o partido fez uma vez uma reunião e a direção do partido resolveu tomar isso como uma indisciplina e propôs a nossa expulsão do partido.
Então, né, foi uma reunião muito difícil, e também esclarecedora, porque o partido fez um relato das relações com Francisco Julião, como tinham sido difíceis, e da posição de Francisco Julião diante da política nacional também, que o partido não concordava, e que nós estávamos confirmando, legitimando a posição de Francisco Julião dentro das ligas. De um certo modo, sim. Por quê? Porque, como a hegemonia naquele momento era do PS, do Partido Socialista, nós cumpríamos praticamente tarefas, né? Nós não tínhamos assim uma inserção de discutir caminhos, linhas de trabalho. Isso já vinha pronto, né? Pelo PS, pelo próprio Francisco Julião, por esse grupo que dirigia as ligas. Então, nessa reunião estava o Gregório Bezerra, e Gregório sempre foi ligado ao campo. Em todo momento que o partido teve uma relação com o campo, Gregório sempre dirigiu essa seção que era do campo. E Gregório resolveu tomar a nossa defesa. Não só defendeu essa fração da juventude que trabalhava no campo, como se propôs a dirigir essa seção, essa fração, e dirigir essa seção num trabalho ligado às ligas, né? Articulado com as ligas, e depois estávamos compreendendo também, pelas próprias discussões dentro do partido, que o que se encaminhava era a organização dos sindicatos rurais. E como o partido fundava os sindicatos rurais, e Julião ficava muito irritado, porque com a fundação dos sindicatos, muitas pessoas iam lá e se sindicalizavam. Porque o sindicato era como se fosse o novo, a liga era como se fosse o mais velho. Então, eles não saíam da liga, mas se ligavam, se inscreviam, se tornavam sindicalizados. E isso, por exemplo, os jovens camponeses já não iam para as ligas, já iam direto para os sindicatos. Então isso começou a criar ainda mais problemas. Mas a essa altura, o Gregório, que tinha uma larga experiência, ele contornava esses problemas, mas chegou um ponto que realmente aquela fração do partido que estava nas ligas ficou praticamente fazendo uma atuação junto ao sindicato, porque as ligas foram emagrecendo, digamos assim, do ponto de vista político. Então, o que faz Julião, vendo essa situação? Ele começa a pensar na guerrilha, ele começa a pensar em organizar uma guerra de guerrilha com os camponeses, e em lugares que ainda os comunistas não tinham aberto os sindicatos, não tinham fundado os sindicatos. Aí ele vai para o interior do Brasil, vai a Cuba, convence Fidel que ele pode colocar 20 mil camponeses armados na hora que ele quiser no Nordeste, e isso não era verdade. E ele consegue, deve ter recebido financiamento, e começou um trabalho de guerrilha. Nós fomos convidados a participar desse trabalho. Inicialmente achamos interessante, né, que isso para um jovem é muito instigante, né, mas depois vimos que era uma aventura. O convite veio do próprio Julião? O convite veio do próprio Julião. E vimos que era uma aventura. E saímos dessa questão da guerrilha. Dissemos, olha, a gente pode apoiar tudo, mas a gente não vai, porque aí nós ficamos com o partido mesmo. Nós vimos que era algo mais duradouro, era algo político, era, digamos assim, era uma conquista, era um movimento que poderia até chegar ao poder, mas do ponto de vista político, não pelo assalto ao poder, não pela luta armada, porque o partido fez uma grande discussão sobre isso e não aceitou a luta armada naquele momento. Era pleno governo de Jango, ainda tinha essas linhas, não é, de que o apoio da burguesia era importante para a organização das massas ainda, e aí nós pulamos fora dessa questão
da guerrilha. Participamos de algum planejamento, de alguma coisa, mas depois saímos. Professora, a senhora quer ficar Acho que vamos também dar uma pausa, dar uma pausa, né? Porque isso mais. é uma etapa, né? Isso e depois a gente pensa na outra. Mas se você tiver alguma pergunta ainda sobre o que eu falei, eu posso responder. Acho que na próxima a gente pode retomar algumas questões que eu